você é contratado para fazer uma filmagem onde você não recebe um briefing, né, um roteirozinho do que vai acontecer. Você simplesmente vai porque te prometeram $1000, né, e $1000 são $1000. Então você vai até o local e você não acha a pessoa que te contratou, você fica esperando um tempo e se depara com uma figura um pouco excêntrica, um pouco bizarra, que fala pra você que quer registrar os últimos momentos de vida, porque ele tem um câncer que é inoperável, ele ainda vai lutar contra isso, mas ele quer deixar registrado as coisas pro filho dele. Ele está grávido, ele não vai ver o filho dele aparentemente, porque ele tem 2 meses de vida, então ele precisa fazer esse registro e você é contratado pra fazer isso. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Só que aí, esse cara te chama pra entrar na banheira com ele. Alright, you rolling? Yep. E aí as coisas ficam um pouco estranhas. Eu não sei o que isso significa, mas este é a sinopse, né? O enredo de Creep, um filme de 2014, dirigido pelo Patrick Brice, que é o Aaron, que é o protagonista, né? Ele atua aqui também. E roteirizado por Mark Duplass, que é quem faz o nosso antagonista, que é essa figura excêntrica do Joseph. Nem é o nome dele, né? Mas enfim, a gente chega lá. Este é um daqueles filmes que as pessoas sempre recomendam, principalmente por ele ser found footage. Esses filmes found footage, eles têm um pequeno problema. Eles sempre viralizam no TikTok e normalmente eles são uma merda. Tá, talvez um grande exemplo daqui do que eu tô falando, né, seria isso aqui, ó. One of the most disturbing films ever. Megan is missing. E aí, tipo, eles tocam realmente eu acho que é a cena do filme que eu acho que é mais emblemática, que a galera sempre mais lembra e tudo mais. Mas na moral, esse filme é um lixo, né? Se você assistir esse filme, ele é um lixo. Tu sabe que ele é um lixo. Ele é uma merda de um filme de mau gosto pra caralho, ruinzinho demais, que tem umas 2 ou 3 ceninhas ali que a galera sempre lembra, mas aí eles colocam aqui, tacam aqui, né, essa cena que ela... esse filme inteiro, né, ele é found footage, então, né, dá aquele ar de, meu Deus, coisa misteriosa, coisa do mal, mas esse filme é uma merda, esse filme é horroroso, não deixe de te enganar. Mas por viralizar no TikTok, né, por ele ter essa parada meio que first person, assim, a galera fala, pô, Esse filme é um dos filmes mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. isso acontece muito com filme found footage ou com filme que tem um pouquinho de body horror. Eles viralizam no TikTok e a galera começa a ficar tipo, meu Deus. Ai, que medo. Esse é um daqueles filmes que são filhos de Hack, né? Que sempre que a gente fala de found footage, a gente tem que lembrar de Hack, Cloverfield Monstro. A gente também lembra da série antológica, né? VHS ou VHS, que é muito mais fácil de falar. E Creepy tá sempre no meio, porque ele é um found footage bem feito, né? A gente sempre fala sobre found footages que não se justificam ser found footage. Porque chega um momento em alguns desses filmes que você fala, tá, por que tu tá gravando ainda, amigo? Corre, sabe? Corre pela tua vida, sabe? Esse aqui a gente tem uma coisinha a mais, porque o Aaron, ele é um filmmaker, então ele já começa o filme gravando, porque ele vai chegar lá no local, ele não sabe exatamente o que é, então, tipo assim, justifica. Não muito, mas justifica. Bom, o Aaron chega nesse local, né, o Joseph conta toda essa história pra ele, ele percebe que o cara é meio bizarro, mas o cara já paga os $1000 pra ele, né, então vou ter que trabalhar. E realmente, uma das primeiras coisas que o Joseph fala pra ele é que ele vai querer gravar uma cena de banheira. E a cena de banheira não é uma banheira do Gugu, não é uma cena daquele outro site, é basicamente que ele quer fazer uma encenação de como se ele estivesse dando banho no seu filho, já que ele não vai poder fazer isso. E aí você fala, ai que fofo. Mas a cena não é fofa, ela é difícil, ela é torturante. E esse filme, ele me enganou muito quando eu assisti pela primeira vez. Eu fiquei muito puto, porque me venderam esse filme como um filme totalmente de terror. E ele até que é. Mas ele é um pouquinho de comédia. O Mark Duplass é um cara sensacional. Eu adoro o Mark Duplass. Eu adoro ele. Ele tá naquela série recente, Família Perfeita? Família Perfeita? Uma Família Perfeita, isso mesmo, de 2025. Esse nome é uma bosta, porque tem uns 200 filmes e séries com esse mesmo nome. E eu sempre também confundo com aquele filme que é inspirado no livro do Rafael Montes, Uma Família Feliz. Mas ele tá nessa série, ele faz algumas séries de comédia também. E recentemente ele vai estar no filme das Backrooms. Eu não faço ideia do que ele vai fazer, tá? Eu não tô muito acompanhando essa parada do filme das Backrooms, mas aparentemente ele vai estar lá. E ele é um cara meio da comédia, então faz sentido até.
Mas me venderam esse filme como um filme aterrorizante. Imagina, eu já assisti Hack, eu já assisti Cloverfield Monstro, eu já assisti os VHS, VHS. Eu quero terror, amigo. Eu quero ficar com medo. E aí é isso aqui que me entrega. Now, will you just please step aside and let me go? Stop. Stop it. Stop it! Cara com a máscara de lobo rebolando. Tá, mas assim, o filme ele é legal, ele é um bom filme. Depois que acontece a cena da banheira, né, as coisas vão se desenrolando, o Aaron vai vivendo ali juntamente com o Joseph, passa um dia, né, eles vão ali na floresta, até acham uma pedra com um símbolo de coração, eles vão comer no local e aí o Joseph revela que naquele momento que ele ficou esperando o Joseph aparecer pra ter o primeiro jumpscare do filme, que é o Joseph aparecendo assim na porta do carro, não é que ele chegou lá e não encontrou o Joseph, ele estava escondido tirando fotos do Aaron. E... bom, o Aaron fala, não, tudo bem, tá de boa, acontece, né, tá de boa, entendo, você tava com medo, né, você não sabe quem é, então tá tudo certo, tudo bem. Eu acho interessante que o filme ele vende bem a ideia de que o Aaron ele é uma pessoa extremamente passiva. E esse filme, ele na época que eu assisti, ele não tinha referência, até porque quando eu assisti ele não tinha esse filme, que é o Speak No Evil, ou Não Fale o Mal. É sério que traduziram o filme pra Não Fale o Mal? É um filme dinamarquês, mas tem um remake, né, que lançou em 2024, que tem o James McAvoy, inclusive, nesse filme. Mas o dinamarquês, né, que foi o que eu assisti, eu não assisti ainda esse remake, né, ele tem muito dessa premissa de você tá acompanhando uma galera e você fala, gente, mas essa pessoa é muito passiva, tá acontecendo essas coisas, porque essa pessoa não vai embora, porque essa pessoa não sai daí. E é meio que isso que eu sinto nesse filme, apesar de nesse aqui ainda ter um fator de tipo, pô, o cara vai passar um dia, ele tá trabalhando, né? E meio que tem esse lance do personagem do Joseph sempre, né, parecer um cara só meio solitário e meio estranho, mas ao mesmo tempo ele é muito estranho. Então, né, tem isso, né? O Aaron vai seguindo nessas doideiras aí com ele até que acontece a cena que pra mim foi quando eu tava assistindo junto com meu amigo Léo e a gente tava assistindo, eu falei, ok, que porra é? Que é a cena do Peach Fuzz. Antes deles saírem lá na floresta e tudo mais, eles precisam se agasalhar, colocar uma touquinha, e aí o Aaron vai lá mexendo ali no guarda-roupa e acha uma máscara de lobisomem. Ele toma um susto, mais um jumpscarezinho safadíssimo. E aí o Joseph explica que o Peach Fuzz é um personagem que o pai dele criou, que animava as crianças, ele canta até uma musiquinha horrorosa, mas que faz sentido depois você reassistindo, tipo assim, tá, talvez faça sentido, talvez essa música seja horrível porque meio que ele inventou na hora ali pra enganar o Aaron. I don't know. E aí, depois que eles voltam de tudo isso, o Joseph revela que tirou as fotos, o Aaron fala, tá tarde, Joseph, eu vou embora. Aí o Joseph fala, não, como assim, você vai embora? Tá tarde, vamos tomar um whisky. Entrar na banheira, né? Pô, vamos tomar um uísque, a estrada é ruim, dorme aí, tem várias camas aqui, dorme aí, não tem problema. Só que o Aaron já tá tipo, não sei muito bem e tal. E eles estão gravando ali um último take. E nesse momento o Joseph chega e fala assim, então Aaron, eu menti pra você. Preciso contar a história, desliga aí a câmera, que eu preciso contar uma história séria. E aí o Aaron não desliga a câmera, mas ele cobre, né? E nesse momento a gente só ouve. E aí, basicamente, o Joseph conta a história mais absurda do universo. I lied to you. What about? Peach Fuzz? Olá, eu sou o Prestes do Futuro. Bom, basicamente, nesse momento, o que eu ia fazer é colocar a cena do filme, né, que mostra isso, né, porque o que ele fala é muito pesado, é um negócio muito esquisito. Então eu pensei, eu vou colocar ele falando, porque eu não vou saber explicar isso. Só que é uma cena muito longa, eu picotei ela e mesmo assim ela ficou muito longa, então eu vou tentar dar uma resumida e tentar ao máximo me polir pra falar sobre isso. Nesse momento, né, que o Joseph fala que, eu menti pra você sobre o Peach Fuzz, ele vai contar a real história sobre o Peach Fuzz. O que acontece? Fala primeiro, Aaron, liga a câmera. E aí o Aaron vira a câmera, mas deixa gravando áudio, né, pra gente ter filme, né, senão não tem filme pra gente. E aí ele conta pro Aaron que ele descobriu que a internet dele andava muito lenta e um amigo do trabalho dele falou que ele precisava limpar o histórico do navegador. Depois disso, o que ele descobriu foi bizarro. Joseph, I think I'm gonna head back.
Ele descobriu que a mulher dele, na verdade, via vários vídeos de sacanagem, sabe? Os vídeos bem safadinho, só que não era comum, assim, era meio crime. E era um crime meio furry, assim. Não que furry seja crime, mas é tipo furry, só que crime, sabe? Aquele filme da Disney, Zootopia. E ele descobriu que a mulher dele tava vendo esse tipo de vídeo. E ele ficou tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Minha mulher tá vendo isso. E aí, o que eu faço? E aí ele fingiu que ia trabalhar num dia, foi numa loja, comprou a máscara do Pit Fuzz, né? Uma máscara de lobo. Voltou pra casa, né? Com a máscara. Invadiu a própria casa. Amarrou a própria mulher. E fizeram sacanagem. Só que digamos que é uma sacanagem meio sem consentimento, assim. E aí ele fala essa história maravilhosa, assim, uma história comum, assim, que o pessoal conta na noite, né, pro brother. Ele conta essa história pro Aaron, né, a verdadeira origem do Pit Fuzz. E o Aaron fica bem cabulado e bem, né? Mas basicamente essa parte seria isso. Eu ia mostrar a cena onde ele tá falando isso, né? Que é uma tela preta, só que ia ficar muito tempo só com a tela preta. E aí também é uma cena gigantesca, eu tive que picotar toda ela, então eu decidi só dar uma resumida. Mas basicamente isso, essa é a história oficial do Pit Fuzz que o Joseph conta aí pro Aaron. Pode voltar aí, Brad, do passado. E, bom, como eu disse, foi nesse momento que eu falei, ok, que porra é essa? E aí o Aaron fica maluco, né? Ele fala, não, eu quero sair daqui, não quero mais ficar. Eles estão gravando aí a última cena, o Aaron quer ir embora, e aí ele fala, não, tá bom, eu quero sair, vamos embora logo. Só que o Aaron não acha as chaves dele, ele fica procurando as chaves. O Joseph insiste pra ele dormir ali, ele fala, não, tudo bem, tá bom, vou dormir aqui. Só que neste momento o Aaron é safadinho, ele tenta dar um boa noite Cinderela ali pro Joseph, ele consegue e ele apaga. Eles refazem ali a última cena, o Joseph já tá mais pra lá do que pra cá e acaba capotando o Corsa. E aí nesse momento tem talvez o desfecho ali onde a gente entende que na verdade o Joseph ele é malaco. O Aaron consegue roubar ali o celular dele, ele liga pra alguém e essa pessoa ele acha que é a esposa do Joseph, né, que é a tal da Angela que tava grávida e que o Joseph fez aquilo lá com ela. Só que é a irmã do Joseph. E aí basicamente ela fala, olha, meu irmão é meio doido, ele tem uns negócios, sai daí o mais rápido possível. E aí o Aaron fica com o cu na mão quando ele sai também de lá e não acha mais o Joseph. E aí ele só acha o Joseph numa varanda totalmente maluco, falando uns negócios nada a ver. Ele sai correndo e aí depois o Aaron encontra ele nessa cena maravilhosa. Eu sinceramente tenho um pouco de problema com esse filme porque essas partes de comédia elas são boas. Ele tem uma premissa muito interessante, mas quando eu assisti pela primeira vez essas partes de comédia me tiraram um pouco do filme. Porque essa seria realmente um momento de tensão e eu acho que essa é a cena mais famosa desse filme. Algumas pessoas falam que, meu Deus, essa cena é aterrorizante, mas eu só consigo achar engraçado. E aí, tipo, depois, né, de que tudo isso acontece, o Aaron parte pra cima do Joseph e consegue aparentemente sair, né? O filme tem uma pegadinha ali, uma coisinha engraçada, e depois que ele corta essa parte, mostra o Joseph cavando um lugar com o saco e colocando o saco dentro e meio que enterrando esse saco. Você pensa, gente, que isso? Ele matou o menino? Mas já tá no meio do filme ainda. Eu lembro que quando eu assisti eu pensei, tá, esse filme vai ser tipo um VHS, talvez. Então, tipo, ele vai contar essa história desse cara que morreu pra esse maluco e agora vai ir pro próximo. Mas não. Basicamente, o Joseph mandou o vídeo dele enterrando esse saco pro Aaron. E é o que a gente tá vendo, o Aaron assistindo a esse vídeo. E aí ele tenta, né, ele até fala, eu acho que talvez ele esteja tentando dizer que ele tá me enterrando, talvez por isso que ele mandou o vídeo pra mim. E a partir daí a gente acompanha o Aaron meio maluco, ele tem uns pesadelos doidos. Why do you look scared? Don't be scared. It'll all be over soon. O Joseph manda um ursinho pra ele, que tem um outro vídeo lá. O Joseph chega até a invadir a casa do maluco sem ele ver, mas como ele grava. E aí eu não entendi, porque, tipo, o cara tá gravando esses negócios à noite, mas ele não viu isso. Eu não lembro se chega um momento que ele fala, não, eu vi que ele invadiu a minha casa. Eu acho que não tem esse momento. Mas aí, meio que depois de tudo, o Joseph manda um vídeo falando, olha, eu sou só uma pessoa triste, solitária, eu gosto muito de você, você era um amigo. Olha, vamos aqui, é um lugar aberto, vai ter pessoas, eu não vou fazer nada de errado com você, só preciso pedir desculpas, preciso falar com você.
Vamos se encontrar? Vamos se encontrar aqui no parquinho. E aí o Aaron, ele acaba tendo uma crise de consciência bizarra, onde ele fala, pô, realmente, esse cara é só um cara triste. Eu agredi ele. Puta, eu vacilei. É meio doido, porque realmente o Aaron é uma pessoa muito passiva. E, tipo assim, ao mesmo tempo, dá pra entender, tipo, não, tudo bem ele pensar assim, mas aí você fala, gente, mas o cara, ele mandou uns negócios bizarros pra você, ele sabe o teu endereço. Entendeu? Então, sei lá. E aí no final ele vai pra esse parque e o Joseph acaba matando ele com um machado. Que é o mesmo machado que ele vê no início do filme. E tem até um diálogo no início do filme falando, por um momento você achou que eu ia te matar com aquele machado? E o Aaron falou, sim. E aí tem essa, aquilo, meu Deus, uau. E aí o filme acaba com a cena, né, que ele vai dar uma machadada na cabeça do menino, do Aaron. Ela pausa e a gente vê o Joseph, que na verdade nem talvez seja Joseph o nome dele, vendo essa gravação e salvando, né, pegando assim a fitinha cassete e salvando do lado, a fitinha cassete não, acho que é um DVD, né, mas ele tem várias outras fitas cassetes, ele pega esse DVD, coloca o nome do Aaron, coloca um coraçãozinho, fala que ele, você foi um dos meus preferidos e não sei o que, guarda o DVD com vários outros videocassetes, talvez de outras vítimas deste cara bizarro. E assim, eu sei que eu passei muito rápido por esse filme, mas eu já assisti ele 3 vezes e muitas vezes eu esqueço algumas coisas que acontecem, porque, assim, esse filme ele não é um filme ruim, ele é um filme bom, que eu não sou muito fã. Eu gosto muito do Mark Duplass, eu acho que é por isso que eu fico um pouco assim de não gostar desse filme. Mas esse filme, ele é muito chato. Tipo, eu entendo a galera ficar aterrorizada porque o tema, sabe, ele é aterrorizante. Ele é muito foda, sabe? Só que pra mim, essa execução meio comédia, ela funciona até certo ponto. Porque, tipo, ele coloca vários temas pesados e aí tem aquela cena que ele vai ser perseguido, só que aí o bicho tá rebolando na porta. E aí, tipo, sei lá, pra mim não funciona muito bem, assim. Eu acho que ele é um filme muito bacana. Ele tem 91% no Rotten Tomatoes. Então, tipo assim, é uma opinião unânime de que muita gente gosta desse filme. Mas eu não gosto. Eu acho esse filme muito chatinho. Ele é legal por ele ser found footage, ele é legal de acompanhar e tudo mais. Porém, eu acho ele um filme muito sonífero. Teve várias vezes que eu fui assistir pra fazer vídeo e eu acabei dormindo assistindo. Mas a atuação do Mark Duplass, ela é fantástica. Ela faz a gente ficar desconfortável a todo momento, né? Porque a gente não sabe exatamente se a gente pode confiar nesse cara. O Aaron, que é atuado pelo diretor, né? O Patrick Bryce, também é muito boa. Ele faz esse papel de um cara extremamente tonto que aceita das coisas mais bizarras, né? Que é ficar com esse maluco aí, né? Uma pessoa extremamente passiva quanto às coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu acho que esse filme, ele é um filme muito bacana, ele é um filme legal, mas eu não gosto. Eu não gosto muito desse filme. Ele não é um filme ruim, ele é um filme muito bom. Mas a primeira impressão desse filme que eu tive foi, esse filme não é um filme totalmente de terror. E isso já me deixou puto. Só que aí, ok, numa segunda assistida eu falei, esse filme tem qualidade, esse filme é um filme bom, um filme ok, um filme legal de found footage. Porém, eu não gosto desse filme quanto terror, eu acho que ele tem um tema legal, eu acho que toda a ideia do assassino que fica gravando essas coisas, ele tem uma vibe meio fita tipo Gatsby, as fitas de Gatsby lá, eu não sei se eu tô falando certo, é o nome de uma cidade, enfim. Ele tem uma pira meio assim, mas de um pouquinho mais de terror, um pouquinho mais de comédia. Tem o Creep 2, que esse sim é uma bosta. Esse aqui ainda é legal, ele é um filme bom, ele é um filme divertidinho. Ele é o típico filme que eu não gosto, mas eu tenho um carinho, assim, tipo, não, é um filme ok, sabe? Ele não é um filme ruim, então é difícil não gostar dele. Mas eu realmente não gosto. É difícil, mas eu não gosto. Tanto que o Pitch Fuzz, ele virou, tipo, meio que a marca registrada, né, desse filme e tudo mais. Tem uma série recente, inclusive teve uma baita divulgação, acho que foi no perfil do Shudder, se eu não me engano, que falaram que tinham hackeado o perfil e era o personagem do Joseph que tinha hackeado, entre aspas. Eu não assisti. Mas parece ser legal, parece ser interessante. Eu acho que dá pra fazer outros filmes disso, mas é que esse segundo filme ele é muito ruim. Porém, o primeiro é legal, eu indico. Eu acho que se você nunca viu, vale a pena assistir. Ele é um bom filme, mas eu não gosto. É uma comédia de terror que não me agrada muito. Mas
é isso. Você já assistiu Creep? Já assistiu Creep 2? O que você acha exatamente desse filme? Eu, particularmente, acho um bom filme que eu não gosto. É o tipo de filme que eu acho legal, acho bacana, mas não é pra mim. Eu não vou assistir nunca mais esse filme. Apesar de eu ter assistido já 3 vezes, porque eu assisti a primeira, fiquei puto. Falei, não, eu vou assistir a segunda, porque não é possível que esse filme não seja bom. E aí eu fui tentar assistir uma terceira, né, até pra fazer aqui o vídeo. Eu assisti até metade, falei... Chega, eu já sei o que vai acontecer, ok, já dá pra gravar o vídeo já assisti 2 vezes já. Mas é isso, comenta aqui embaixo, você gosta de Creep? Tem um outro found footage que você acha que seja muito foda? Porque tem vários outros found footages que eu gosto bastante, eu gostaria de trazer, mas alguns deles são meio difíceis de comentar, porque eles são mais uma experiência, tipo assim, se você não assistiu fica muito ruim de você entender o porquê que esses filmes são bons, mas talvez eu traga mais filmes found footage, porque eu gosto bastante. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de Creep, deixa o like. E até a próxima. My milkshake